Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Oi, gente, tudo bem? Olá, galera, beleza? Hoje nós viemos gravar, gente, o primeiro vídeo da nossa jornada com a infertilidade. Gente, que vídeo! Eu tava muito ansiosa para gravar esse vídeo para vocês, porque eu pretendo contar tudo nos mínimos detalhes, como aconteceu, desde quando nós descobrimos, né, as nossas dificuldades para engravidar, para ter um filho e tal, e tudo que Deus foi trabalhando no meu coração, no coração do Ayan até então. Essa primeira parte eu vou contar para vocês porque foram sentimentos assim que começaram a surgir primeiramente em mim. Depois o Ayan vai contar a participação dele, o envolvimento dele, tudo que envolvia ele nesse processo para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Bem, gente, nós começamos a namorar em 2008, não foi, amor? 2008, né? E janeiro de 2008, fevereiro de 2008. E nós nos conhecemos, não, amor, 2009. Acho que não. Nós começamos a namorar em fevereiro de 2009, porque nós nos conhecemos em 2008. Quando eu me mudei para a igreja do Ayan, eu era de outra denominação, e eu passei a frequentar a igreja dele, gostei de lá e amo a igreja que nós somos, e nós fazemos parte de lá até hoje, que é a igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Nova Friburgo. E, gente, foi assim incrível, porque nosso namoro foi muito legal, que começou com uma amizade primeiro. Nós fizemos amizade assim que eu me mudei lá para a igreja do Evangelho Quadrangular de Olaria, e a gente ficou muito íntimo, assim, conversava muito das coisas pessoais, dos nossos relacionamentos passados que não haviam dado certo, e a gente tinha muita coisa em comum para melhorar, né, para consertar, e muita coisa para somar na vida do outro, assim, em comum. E logo assim eu comecei a gostar do Ayan, mas ele não fazia muito assim o meu perfil na época, porque eu achava ele muito calmo, ele muito tranquilo, e hoje eu vejo como Deus trabalha na nossa vida, né? Tem que ter alguém tranquilo para equilibrar, porque vocês acham que eu sou tranquila aqui no YouTube, mas vocês não me conhecem pessoalmente. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou uma pessoa muito tranquila. E pra gente ver que tudo era plano de Deus, assim, desde o início, a gente começou a namorar, e com 1 ano e 9 meses logo, a gente resolveu se casar. E Deus tinha falado já tinha falado pra gente, numa profecia, através de uma profecia, né, que Ele ia nos dar tudo no nosso casamento, que nós seríamos abençoados com muita coisa, e assim aconteceu na nossa vida. E nós fomos abençoados com muita coisa, nós recebemos, né, muitos presentes, ganhamos muitas coisas. E eu me lembro que foi um período assim de pouca ansiedade pro meu casamento, porque eu via as coisas assim aparecendo, Deus fazendo as coisas assim tão na nossa vida, assim tão rápido acontecer, e eu ia recebendo, eu ia ficando feliz com aquilo. E assim que a gente resolveu mesmo se casar, Deus deu pra gente um negócio próprio, só pra nós dois trabalharmos juntos. E assim, o meu sogro apoiava a gente, né, financeiramente nesse trabalho, assim, ajudava muito a gente, nos dava muitas ideias, assim, muitas dicas. E nós fomos crescendo com esse trabalho, nos casamos, Deus realmente abençoou tudo na nossa festa, foi tudo como eu sempre sonhei, mais do que eu sonhei, e foi tudo lindo. E nosso sogro abençoou a gente também com a casa que a gente mora hoje, né, que é uma casa maravilhosa, que, gente, eu acho assim, às vezes eu penso que eu tô no mundo da lua, mas eu sou tão grata às coisas que Deus faz na minha vida, e assim, tão poucas coisas para tanta gente, para mim é tanto, porque de onde eu vim, um dia eu vou contar para vocês no vídeo mais específico, nossa, hoje em dia, sinceramente, eu me sinto rica, sabe, com tudo que eu tenho, porque realmente eu vim de uma família muito simples, e assim, eu não tive assim tantas oportunidades na vida, e eu sou muito feliz e grata por tudo que Deus fez. Eu sei que tudo foi
acontecendo muito rápido, mas eu me lembro que assim que a gente casou, surgiu o desejo, tanto no meu coração como no coração do Duayan, da gente ter um filho, gente, juntos, claro, né? E nas poucas coisas que a gente assim comentava a respeito disso um com o outro, dava pra sentir, né, o interesse de um e do outro, assim, o que o outro queria. E eu me lembro que com 3 meses de casada, gente, tava no lua de mel ainda, eu comecei a ficar louca, enlouquecida por ter, né, um filho, querendo ter um filho. E eu sei que nesse período as coisas eram muito incríveis, assim, as coisas que aconteceram eram muito interessantes, porque tudo que eu procurava tinha a ver com isso, com ser mãe, com ter filhos. Eu sempre tive esse desejo de ser mãe. Na verdade, a minha família é uma família grande, que está sempre reunida. Eu tenho 3 irmãos, eu amo assim ter os meus irmãos. Se eu pudesse, teria mais irmãos. Eu não saberia viver sem meus irmãos, porque a gente ama assim a convivência que a gente tem um com o outro e tal. Eu sempre achei legal a família grande. E o Duayan, ao contrário, a família dele já era pequena, era só ele e o irmão dele, né? Tem um outro irmão, mas que assim não morou, não cresceu junto com eles e tal. Então, isso foi só aumentando no nosso coração esse desejo. A gente via neném, a gente ficava doido e tal, a gente começou a planejar isso. Só que a gente começou a fazer esse plano sem colocar Deus na frente, sem perguntar para Deus se era esse o plano dele para a nossa vida. E é aí que mora o perigo. Quantas vezes nós fazemos planos, nós projetamos tantas coisas e depois é que nós vamos perguntar para Deus se isso é o que Ele quer pra gente. Na verdade, às vezes, quando não é, a gente se frustra, a gente se entristece. E eu me lembro que, quanto mais eu queria ser mãe, mais negativo eu ia tendo. A cada mês, a cada mês, a cada mês, a cada mês, a cada mês. E aquilo foi me causando, assim, frustrações muito profundas. E foram me causando feridas, assim, muito profundas, muito profundas. E até mesmo em relação a Deus, eu me perguntava, às vezes eu falava, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que logo isso está acontecendo comigo? O Senhor me abençoou em tantas áreas que eu nem pedi ao Senhor. E a área que eu sempre sonhei, o Senhor está me privando de viver esse sonho. Agora, nesse momento. Eu não via, gente, que eu era nova ainda, que eu tinha 21 anos. Eu não via nada disso. Porque quando a gente está em um problema, a gente só enxerga aquele problema. E uma das coisas assim que eu errei muito foi não pedir direção de uma liderança pastoral, de uma liderança de casais, alguém que pudesse instruir melhor a gente. E ficávamos eu e o Duayan só nessa situação, nesse problema. E nisso eu fui mudando muito, sabe? Eu fui assim, me transformando em uma outra pessoa, sabe? Eu fui mudando, eu fui ficando amargurada, eu fui ficando entristecida, eu fui ficando desanimada, porque eu não via mais que existia a possibilidade daquilo no futuro acontecer e talvez não ser como eu queria e talvez não ser como eu planejava, mas eu queria aquilo naquele momento, eu queria aquilo naquela hora, eu queria que fosse daquele jeito. E a primeira consulta que eu tive foi logo após entrar na internet, pesquisar muita coisa, que logo a gente tá passando por uma situação, a gente joga no Google e vê a resolução que ele vai dar pra gente. Quem dera que a gente recorresse ao Senhor como a gente recorre ao Google, né, gente? Nossa vida seria muito diferente. E eu sei que eu recorri ali e eu encontrei um mundo de pessoas que passavam pela mesma situação que eu. Mulheres, assim, que viviam na pele a infertilidade já há muito mais tempo do que eu, que já tinha muita experiência, que já sabia de muita coisa. E eu comecei a conversar com essas pessoas. E elas começaram a me abrir os olhos para muita coisa que eu não sabia. E eu procurei o médico. E quando eu fui pro médico, eu já sabia mais do que o médico. Então eu já fui pedindo para ele o exame que eu queria que ele me passasse, já fui pedindo para ele o que ele queria que eu fizesse. E nessa primeira consulta ele já me passou uma ultrassonografia, porque eu já estava 3 meses sem menstruar. E nessa ultrassonografia que ele fez, deu que eu não estava grávida. Aquilo para mim já foi de arrasar. E foi o primeiro golpe que eu levei dessa minha decisão sem antes recorrer a Deus. E, gente, sabe o que eu quero deixar para vocês com esse vídeo? Claro que depois eu vou contar a continuidade. Gente, é uma história muito longa. Foram 4 anos que eu demorei para aprender. Foram 4 anos que eu demorei para descobrir qual era a vontade de Deus para minha vida. Foram 4 anos que eu descobri que eu só recorria a Deus no momento de desespero. Então tem muita coisa para a gente conversar. Mas nesse primeiro momento eu quero conversar com você que talvez agora está pedindo a Deus para te tirar de uma situação que você mesmo se colocou. Lembra daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada quando Jesus chegou? E
e ele ali exortou, né, aos fariseus para que apedrejassem apenas aqueles que não tivessem pecado, para proteger aquela mulher. Jesus estava protegendo aquela mulher. Ela sabia ou não sabia que ela não podia fazer o que ela estava fazendo? Ela sabia, mas foi uma escolha que ela tomou, foi uma escolha errada que ela fez. E às vezes nós fazemos isso. Nós só pedimos a direção de Deus quando nós já estamos dentro do problema. E vamos falar a verdade, vamos ser bem francos. Quando dá certo, aí que a gente não volta mesmo para falar nada com Deus. Se tivesse dado certo, talvez se eu tivesse um filho hoje, se eu tivesse engravidado naquela época, eu não teria recorrido a Deus, talvez, para conversar sobre tantas coisas que eu converso hoje em dia. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que nessa época, eu vivi uma época assim, em que eu estava na igreja, mas eu estava totalmente afastada do que Deus queria para mim. Afastada da vontade de Deus, afastada dos planos de Deus. E eu descobri que a vontade de Deus é muito maior que a nossa. O plano de Deus é muito melhor que o nosso. Os planos dele vão muito mais além. E ele nos livra de cada furada que a gente não pode imaginar. Essa semana eu estava no monte, nós estávamos orando. Só para finalizar o vídeo, enquanto eu estava lá orando, eu vi o Duayan orando, eu agradeci a Deus, sabe, pelo marido que Deus me deu. Eu falei, Senhor, tantas pessoas queriam ter talvez um marido que estivesse orando, e o Senhor me deu um marido, que hoje é um pastor abençoado, que abençoa a minha vida, sabe, que está sempre me discipulando, me exortando, me ensinando. Foi quando eu comecei a falar com o Senhor sobre os planos, sobre os sonhos, sobre os meus projetos, e Deus falou para mim, olha para o céu. Quando eu olhei para o céu, era entardecer, assim, ainda estava no horário de verão, na semana passada, e eu olhei para o céu e eu vi o avião passando em direção à lua. E eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando no meu coração. Esses são os planos humanos, como um avião. Eles podem até ser grandiosos, mas os meus planos são como a lua, são infinitamente maiores. Então é isso que eu quero deixar para você de início nesse vídeo. E se você é uma pessoa que está tentando engravidar, que está passando por essa dificuldade, esse problema de infertilidade, comece a aprender a crescer com essa dificuldade. Que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração aquilo que eu não fui capaz. Porque o Espírito Santo, Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, e ele está aí agora onde você está. Então aguardem os próximos vídeos, eu vou contar mais dessa história que, como eu já disse para vocês, é muito longa, mas essa daí é a primeira fase da nossa jornada com a infertilidade, que eu creio que em breve terá um fim, assim como a sua também, assim como a sua dificuldade, em nome de Jesus, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esquece, dá seu joinha para ajudar a gente na divulgação. Deixe seu comentário aqui, que é com muito amor e carinho que a gente responde todos vocês. E eu já disse para vocês, tem um e-mail que eu vou deixar aqui abaixo, vou deixar aqui na tela também para vocês. É o nosso e-mail para que você possa nos enviar a sua história. E se você nos permitir, a gente vai conversar com você aqui em vídeo a respeito aí do dilema que você esteja enfrentando. Vai ser um prazer para nós conversar com você sobre a sua história também, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, todas elas estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E é isso aí, dá seu joinha e deixe seu comentário, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo. Tchau!